Inventando moda. Separar o lixo nos ajuda a mudar o mundo. Optar por meios de consumo sustentáveis também. Ao começar a separar restos de comida e embalagens, você percebe que é possível fazer diferença no mundo por meio de atitudes bem simples. Mas optar por uma rotina sustentável é mais do que levar uma sacola de pano na bolsa. É perceber que você pode modificar, para melhor, é claro, a sua rua, os lugares que você frequenta e a sua vida e de muitas outras pessoas. O resultado disso tudo é muito mais abrangente do que só influenciar o futuro do planeta, se é que dá para falar só influenciar, né? Bom, eu sou a Lorelai Lopes, head de negócio do Up Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon, e tô sempre na luta para produzir menos lixo, mas sou a louca da reutilização. Essa é a Semana do Meio Ambiente no Up Consórcios e na Embracon, e falamos nesse podcast sobre como as ações sustentáveis podem ultrapassar os muros do nosso quintal e permear a relação com a cidade, influenciando na forma que nos relacionamos com o planeta. Hoje eu tô com a Gisele Maziero, responsável pelas ações de bem-estar na Embracon, e a Gisele, lógico, ninguém melhor do que você mesma para se apresentar, né, Gi? É isso aí, tudo bem? Oi, pessoal. Eu sou Gisele Maziero, trabalho na Embracon, no setor de bem-estar e responsabilidade social, e sou responsável pelo lixo que produzo. Eu acredito que a gente, quando coloca o lixinho lá, ó, para fora das nossas casas, né, ele continua sendo minha responsabilidade. Tem gente que acha que ele desaparece, né? Problema resolvido. Mas não. Infelizmente não. A Gi já é uma velha conhecida do nosso podcast, né, Gi? Ela já participou do nosso podcast sobre gerar encantamento, sobre as ações dentro da empresa que a gente pode fazer, e realmente a Gi é esse tipo de pessoa que gera encantamento e acha soluções aí criativas pra gente, aqui enquanto corporação, mas que também influencia e inspira a gente na vida pessoal, viu, Gi? Muito obrigada. Adoro, adoro. Faço tudo com muito amor, pensando em cada um de nós, né? Estamos todos no mesmo mundo, no mesmo contexto. Obrigada, Lore. E hoje a gente está também com a Thaís Savian, que é engenheira ambiental, e da mesma forma, queria que você se apresentasse, Thaís. Olá, pessoal. Olá, meninas. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Sou suspeita para falar sobre esse tema, né? Mas estou super feliz de estar aqui com vocês. Então, eu sou formada em engenharia ambiental, mas acho que mais do que isso, eu sou apaixonada pelo tema da sustentabilidade. Essa é a minha especialização, né? Me apaixonei, me especializei em sustentabilidade e procuro sempre debater o tema e levar essa conscientização para quem estiver por perto, né? Impactar positivamente aí quem está ao nosso redor, sem também ser aquelas eco-chatas, né? Eu acho que a gente consegue ser mais sustentável, sim, no nosso dia a dia, é a nossa missão, mas acho que esse conceito de eco-chato já ficou para trás. Já ficou, nós já começamos falando de influência, né? Acho que a pegada hoje é muito mais influenciar, né, Thaís, do que ficar ali falando ou pesando na mente das pessoas. Quando você faz e você dá exemplo, as pessoas acham bonito e falam, poxa, eu vou fazer igual, né? Porque tá legal o que a Thaís faz, o que a Thaís está falando aqui, mas eu tô vendo o que ela está fazendo, aí tem uma pegada diferente, não tem? Isso mesmo. E assim, para começar... Pode falar, perdão, Thaís. Não, fui eu que estava falando aqui, Lore. O que eu ia complementar e às vezes a gente acha que as coisas são tão complexas, né? As pessoas, né? Eu vou reciclar o lixo, mas como é? O que eu tenho que fazer? E às vezes é tão simples, né? É através do exemplo. É isso aí mesmo que você falou e a Thaís, né? A gente mostrando para as pessoas quão simples é a gente ter essa iniciativa. O que basta é ter a iniciativa, tomar essa atitude de querer reciclar, de olhar para um ambiente mais sustentável. Tá, antes de qualquer coisa, o que vocês acham? Eu vou falar de mim também, tá? Mas o que vocês acham, assim, ou que vocês têm visto, ou que vocês façam, que é super importante e que não tá tão em pauta, assim? Vou dar um exemplo, tá? Até para melhorar aí a resposta de vocês. Eu prego muito a questão até por lógico, né, formação educadora financeira, que é a questão da compra também, porque quando eu compro muito, eu gero muito lixo. Para a gente sair desse viés, simplesmente separar o lixo, né? Eu falo, um jeans, né? O impacto no meio ambiente de um jeans já é muito grande, e depois ele vira lixo.
Então, você olhar um pouquinho mais para as coisas que você compra. Então, eu, pelo menos, o meu lado eco-chato, viu, Thaís? Vai nesse aí. Não precisa, não precisa. Sabe aquela coisa de, ai, vou comprar uma calculadora. Ah, mas essa calculadora aqui tá funcionando, então não precisa. Se eu comprar essa, a outra vai pro lixo, sabe? Então eu me apego muito na questão de comprar, assim. E vocês? Qual é? Eu adorei o eco chato, tá bom, Thaís? Então, qual é o lado de vocês que vocês pegam mais pesado? Gi, quer começar? Posso falar? Eu sou assim, eu presto muita atenção em relação à questão dos alimentos que eu consumo. Então, quando eu me preocupei com o lixo, eu comecei a olhar também para a minha alimentação. Então, por exemplo, a gente comia muitos, aqueles salgadinhos, né? Tenho criança em casa, adolescente, pré-adolescente. Então, assim, é salgadinho, é embalagem de chocolate, é embalagem de Danone, é embalagem disso, daquilo. E eu comecei a prestar atenção o quanto de produtos industrializados eu estava consumindo através desse olhar para o lixo, né? E aí começamos a nos alimentar de produtos mais verdes, mais saudáveis. Então, o meu lado chato também está relacionado o lixo para essa questão do olhar. E também de menos, né? Para que tanta bijuteria? Para que tanto... como que se diz? Por que não olhar para uma roupa de um brechó? Por que não fazer troca, né, entre a família de roupas? Então, eu tenho feito isso. Esse é meu lado chato aqui, de pegar no pé das pessoas. E é chique, né, Gi? Tem um outro podcast nosso com a Roupateca, que é uma biblioteca de roupas. E é essa pegada ecológica, né? E você fala, e realmente tem gente que, mas o brechó, não, já foi usado, energia. Energia de roupa é isso, né? Geração de lixo, é trabalho escravo, isso é energia ruim, né? Não você utilizar uma roupa, isso não tem energia ruim nenhum, pelo contrário. Pelo contrário. E você, Thaís? Qual é o seu lado que você não conseguiu desapegar de eco-chata? Eu tenho esse lado eco-chato que vocês já trouxeram. Eu acho que a indústria da moda é uma indústria que tem um impacto super forte no meio ambiente. Então, acho que a gente prezar pelo minimalismo é super tendência, né? Brechós, igual vocês citaram, troca de roupas, eu acho super bacana. E eu tenho um lado bem eco-chato, e aí eu vou confessar aqui para vocês que é chato mesmo, que passou assim, a barreira do eco e já foi pro chato, que é a minha ida ao mercado. Quando eu vou no mercado, eu analiso embalagem por embalagem. Claro que eu estou aqui aumentando, né, extrapolando, mas o máximo que eu consigo ter de consciência naquilo que eu estou comprando, e se for plástico, tento ver se tem algum outro produto sempre fugindo do plástico, né? Então, se tiver algum outro produto que não utilize o plástico, que tenha papel, que tenha uma reciclabilidade mais fácil e um impacto menor, eu sempre tenho essa busca. Quando eu vou fazer feira, né? Então, lá na nossa feira do mercado, para que pegar aquele saquinho plástico, às vezes, para colocar um cacho de banana? Não tem a mínima necessidade, né? Uhum. Então, eu tenho os meus saquinhos de pano que eu levo, que aí cabem, se eu vou comprar limão, por exemplo, coloco lá dentro da sacolinha e boa. Mas se eu estou pegando pequenas quantidades, então 1 ou 2 maçãs, eu peso aquelas 2 maçãs na balança e não preciso de um saquinho. Então, assim, é uma coisa tão pouca, né, se você for pensar, porque aquele saquinho a gente chega em casa e joga fora, né? Aquele saquinho que a gente colocou as verduras e as frutas dentro. Vamos combinar que a sacolinha tem gente que até usa para o lixo, alguma coisa assim, mas esse saquinho definitivamente não tem uso nenhum, né? Não tem uso nenhum. E eu criei eu morei um tempo nos Estados Unidos, né? E lá engraçado que eu nunca tinha pensado nisso. E lá eu vi, e é o que a gente estava falando de se apegar aos exemplos, né? Lá isso é super comum. Eles têm lá 20 mil tipos de sacolinhas reutilizáveis só para feira.
E aí eu trouxe isso comigo, né, para o meu dia a dia aqui, eu comecei a usar, e no começo o pessoal do mercado achava ruim, porque eles falavam, sua compra vai ficar mais pesada, né, essa sacolinha de pano é mais pesada que a de plástico. Eu falo, não tem problema nenhum, né, o que isso significa, qual que é o tamanho disso, né, perto de você não estar utilizando uma sacolinha de plástico. Então, acho que meu lado chatinho aí, e vamos trocar o chato, vamos falar consciente, né, mega consciente nesse tema, com relação a ir ao mercado. Eu acho que é um exercício super bacana se a gente puder dar uma dica aqui para como a gente consegue começar a ser mais consciente. Avalie a sua ida ao mercado, vê que tipo de embalagem, que tipo de produto, né, você consegue comprar ou substituir, que não utilize tanta embalagem. Até vou dar uma dica aqui para o pessoal, depois dar um Google em embalagens absurdas. Eu já vou dar. Cada embalagem absurda. Outro dia eu fui aqui num mercado e tinha uma mexerica descascada, gente, dentro de um saquinho plástico. Quando você falou de embalagens absurdas, eu fiquei pensando nisso, porque tem. Aliás, é um mercado super conhecido e que tem uma pegada sustentável. E eu fiquei Exato. Com essa mexerica, eu quero morrer com ela. Eu também tenho um exemplo de uma embalagem absurda. Sabe o que eu me deparei outro dia no mercado e eu achei isso tão absurdo? Um saquinho de tapioca, e dentro tinha saquinhos individuais de tapioca. Porcionada, né? Tapioca. Olha só. Era plástico dentro de plástico, e eu olhava para aquilo e eu falava, gente, mas para quê? Era para medir, para facilitar, mas não levava em consideração tudo que tinha por trás daquela embalagem, né? Thaís, eu tô chocada, eu tô vendo maçã dentro de copo, aqui eu tô vendo banana descascada, e aquela ideia a natureza é tão linda, né, a mexerica ela já vem como embalagem, a banana também, né, não precisava. Pois é. Thaís, você estava falando das escolhas, né, eu estava aqui refletindo, né, por exemplo, leite condensado, né, quando você olha na prateleira, na maioria dos mercados a gente tem as duas opções, né. Você vê ele em lata, né, de alumínio, e tem aquela embalagem de papelão, né? É incrível como, às vezes, até pintar, né, decorar a lata, eles vão lá e colocam. Então, assim, você estava dando dicas, né, de como ser mais sustentável, né? No momento desse, se você não tem nada para fazer com essa latinha de leite condensado que você está adquirindo, né, se você não vai reutilizá-la, por exemplo, com plantinhas ou qualquer outra coisa, né, leva de papel, não é? Gi, acho que você trouxe um ponto muito importante. Nem sempre é tão óbvio a gente fazer essas escolhas, né? Nesse caso, os dois materiais são recicláveis, tá? Tanto a caixinha do leite condensado quanto a latinha de alumínio. Pelo alumínio ser o material mais reciclado no Brasil, ele é reciclado quase que 100% do alumínio, ele é reciclado, 90%, se a gente for ser mais específico, é reciclado no Brasil. Então, nesse caso, eu indicaria a gente optar pela latinha. Mas pode ficar tranquila e continuar consumindo leite condensado, que os dois são recicláveis. Ai, que ótimo. Muito obrigada pela informação, tá vendo? Não é tão simples assim mesmo, né? Eu estava ali super na dúvida, achando que era péssimo a questão do alumínio. E optando sempre pela questão da embalagem de papelão. Mas que bom saber que tanto uma quanto a outra que é mais fácil de reciclar, né? Talvez a outra seja mais difícil de reciclar do que a de lata, enfim, né? Acho que até essa. Mas a gente trouxe, como eu disse logo no comecinho, na minha introdução, eu vivo no desafio, né? Acho que é um desafio para todo mundo, né? Você reciclar direitinho, fazer da forma correta. Eu aqui em casa comprei as 4 latinhas, então eu tenho as latinhas de cada uma de uma cor. Mas a gente acaba cometendo alguns pecados no dia a dia ali na hora de reciclar. Agora, eu amo reutilizar. Então, por exemplo, quando eu vou comprar, eu sempre procuro, olha, viu que eu falei que o roteiro não é nada, né, gente? A gente tá aqui, em compras de mercado.
Porque eu sempre procuro, por exemplo, o que é de vidro, porque eu reutilizo todos os potes de vidro que vocês puderem imaginar, os pequenos, os grandes, todos, eu reutilizo tudo. Caneta posca, vou lá, faço decoraçãozinha, escrevo o que tem dentro, então eu reutilizo tudo. Então, pote de vidro para mim, quando eu olho as pessoas comprando pote hermético, sabe, que é lindo, tem potes lindos, mas eu falo, gente, não precisa, né? A gente pode Pois é. pote de vidro, não precisa comprar. Eu também sou a maior reutilizadora de materiais que tem. E vocês trouxeram essa questão do vidro, né? E já me remeteu a uma outra experiência que eu ouvi. Eu nunca vivenciei, nunca tive a oportunidade de entrar em umas lojas dessas, mas a Thaís talvez conheça, que eu já ouvi dizer que é mais comum nos Estados Unidos. Mas existem lojas, né, Thaís, que as pessoas não têm sacola, não tem nada disso. Você leva o seu próprio pote de vidro, ou quando você chega lá, nessa loja, ela já tem uns potes de vidros lá recicláveis, e você pode comprar ali toda a parte de grãos, de cereais, como arroz, feijão, farinha. Você já conheceu alguma loja como essa? Já, são o que a gente chama de compras a granel, né? É um conceito, se você for pensar, muito antigo, né? Sim. Talvez os nossos avós estavam acostumados a fazer compras nesse modelo. Então, eu acho que a gente que acabou complicando as coisas ao longo do tempo, com essa nossa ânsia por praticidade, a gente foi criando aí essas embalagens absurdas, mas se você for pensar, né, esse conceito de compras a granel é muito antigo e tem tudo para ser a futura tendência também. Futura tendência é errado falar, né? Tem tudo para ser a tendência, né, dos próximos anos, se a gente for pensar nessa redução da utilização das embalagens. Tem inclusive uma aqui perto de casa, eu costumo comprar lá grãos e cereais e castanhas e etc. E nos Estados Unidos, como você até falou hoje, é muito comum as lojas que eles chamam de lixo zero, né? Então, você vai com os seus potes e abastece lá e pronto, né? Você não vai ter aí nenhuma geração de lixo. Sim, muito bom. Adoro. Tomara que isso se torne mais popular no Brasil, né? Porque hoje são poucas, né? São bem poucas lojas, né? E também não são tão conhecidas, né? Mas acho que, inclusive, até aqui no nosso roteiro, Thaís, né? Eu tenho uma pergunta aqui: quais são os principais desafios que você enxerga no Brasil? Talvez seja esse, né? Olha, eu perguntando e respondendo, mas talvez seja esse, né? Porque a gente talvez não tenha tanta opção quanto a gente vê já na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos. Acho que nos Estados Unidos até menos, né? Na Europa mais. Tem essa pegada maior, assim, né? De sustentabilidade, de olhar para o meio ambiente. Mas talvez isso, a falta de opção, ou o brasileiro enxergar tudo isso como tudo que o brasileiro enxerga, talvez como economia, fica estranho. Se ele vê isso como chique, então quer dizer, eu vou lá, não é porque eu não é porque eu estou economizando, né? Porque eu estou indo e é legal, é cool, né? Fazer compra. Olha que cool, Aí pega. Quando é assim, pega, não é? Exato. Eu acho que você trouxe um ponto importante, Lori. Os Estados Unidos, realmente, eu falei um pouco aqui, né, que eu morei lá e etc. Eu morei numa região, eu morei em São Francisco, né, que é uma região, assim, super para frente nesse sentido, mas os Estados Unidos, no geral, realmente não é um modelo sustentável. Quando a gente fala de sustentabilidade, principalmente ambiental, a gente se baseia muito nos modelos europeus. Tanto de reciclagem quanto de economia circular, eles estão super na frente nesse sentido. Comércio local, né? Comércio local, exato. A sustentabilidade de uma maneira bem ampla, né? Se a gente for pensar, não só pensando aí dentro do pilar da sustentabilidade ambiental, mas num conceito dos 3 pilares, né? Que é o social, o ambiental e o econômico. Hoje no Brasil, a gente está no top 5, assim, dos países que mais geram lixo no mundo. A gente só fica atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia.
Nossa. Então, realmente, os Estados Unidos não são, assim, um modelo a ser seguido. Mas tem algumas opções, né? Tem algumas opções mais do que, de repente, no Brasil, né? Sim, e aí voltando para o que você tinha falado de opções, vocês, até como empresa, podem falar, né? Vou jogar aí a pergunta para vocês. Qual que é o poder do consumidor numa empresa, no geral? De decisão, né? Se a empresa mostra que tem essa preocupação, pode estar lá no checklist, né? Assim como eu imagino que esteja no seu, né, Thaís? Quer dizer, eu vou optar por essa empresa porque essa empresa tem um olhar do meio ambiente. Exato. Então, eu acho que a gente tem que perceber esse poder que a gente tem. Então, tenho certeza que todos os produtos que vocês criam por aí é muito focado no que vocês acham que o consumidor quer, né? Então, no que vocês identificaram. E aí vai do consumidor adquirir ou consumir esse produto ou não. Então, a gente tem que saber, né? Nós, como consumidores, temos que saber que a gente tem esse poder. As empresas, elas vão se moldar seguindo as pressões da sociedade. Então, se a gente recusar um produto ou se a gente pedir um produto mais sustentável, aquela marca ela vai se adequar ao que a gente está pedindo, a gente como consumidor. Então, acho que vai da nossa consciência de saber, né, esse poder que a gente tem em impactar e também pedir, né, ter esse contato com as empresas e mostrar que, de certa forma, a gente está insatisfeito com aquele tipo de embalagem que eles estão produzindo. Eu acho que a gente tem que olhar para muita coisa, né, Gi? Então, hoje a gente tem opção, a gente estava falando poucas opções, né? Mas talvez se falta divulgar isso um pouco mais ou compartilhar mais com quem se preocupa com isso. A gente já tem marcas, por exemplo, de cosmético, onde você vai lá e você enche o seu pote de shampoo. Também é uma coisa, né? Se a gente for olhar aqui para o nosso banheiro, né? A gente tem as opções do shampoo em barra, do sabonete em barra, mas talvez é falar mais sobre isso, né? Se a gente falar mais sobre isso e as pessoas souberem, porque olha, no nosso bate-papo eu tô lembrando de um monte de coisa. E tem muito mais, né? Se a gente falar mais, com certeza a galera vai buscar outras opções que de repente nem sabia que existia. E o principal é que a mudança ela começa através de nós mesmos, né? Da nossa atitude, de escolhas nossas, né? Eu acho que é isso que é legal a gente ter sempre em mente, né? Não ver dificuldade nas coisas, né? Não é porque no meu bairro não passa nada que recicle, né? Eu não vou reciclar, não vou separar. Não é porque, né, o meu vizinho não faz, eu não vou fazer. Eu acho que é a gente se conscientizar e entender, né, a importância disso, né? Nosso papel no mundo, né? Nós somos responsáveis, né, por qualquer atitude nossa, né? A gente tá aí... Hoje, você sabe que eu vi um número, Thaís, me corrija se eu estiver errado ou desatualizado em qualquer coisa aqui, mas eu vi que só 15% das pessoas têm acesso à reciclagem. Ou seja, no Brasil, só 15% têm acesso. Acesso, isso não quer dizer que esses 15% reciclem. Mas então também está o cobrar aí, né? Isso dificulta, Lori, isso dificulta muito, né, esse processo de reciclagem também. Porque, por exemplo, eu moro na região em São Paulo, na região da Vila Romana. Aqui eu tenho coleta de lixo reciclável, né? A gente separa o lixo seco do orgânico, e num bairro aqui bem próximo da minha casa, que é na freguesia do Ó, por exemplo, lá não tem uma data, né, um dia da semana separado que passe o lixeiro para recolher o lixo separado. E aí, por isso, as pessoas que moram ali naquele bairro, eles já não reciclam, mistura tudo. Só que tem também pontos que você pode levar esse lixo, né? Dificulta mais? Dificulta. Mas também dá para ser feito, né? E a gente fica imaginando, de repente, que ela não tem um carro, né? E vai levar esse lixo, vai pegar uma condução para levar esse lixo. Mas aí também entram as ONGs, né? Que têm organizado já há muito tempo. Acho que isso vem antes até mesmo das prefeituras começarem a coleta seletiva, que são as cooperativas de reciclagem de lixo. Eu lembro que há muito tempo atrás, e muito tempo, tá bom, gente? É que eu toda hora tô me entregando aqui em idade, mas eu vou falar. Coisa assim de 30 anos atrás, tá bom? É muito tempo. E a gente já sabia a data que determinada família passava na rua para recolher o lixo.
Então, era o Sim. dia que a gente deixava as latinhas, que a gente deixava a caixinha de leite, porque era uma família, quer dizer, não era nada organizado, eu não estou falando nem de cooperativa de ONG, mas era uma família que passava na nossa rua recolhendo lixo. Olha Então, aí. e a gente já estava habituado a deixar lá. Então, é muito comportamento, né? Se as pessoas se organizarem enquanto comunidade ali, Isso. quer dizer, organizando direitinho, dá um jeito, né? Sim, é nisso que eu acredito também. E enquanto empresa, né, Gi, a gente tá. Hoje nós estamos de home office. Acredito que daí a gente já reduz um bom volume de lixo. Você sabe que eu tenho pensado nisso bastante? Sim. Não é? Com certeza. E acho que também a gente percebe, a gente ficando mais em casa, a gente consegue centralizar tudo que a gente gera e às vezes dá um susto, não dá? A gente fala, caramba, eu juro, você jura que eu gerei tudo isso num dia só? Foi. Não, Isso Thaís, traz e um lá impacto. eu nunca mais imprimi nada. Eu não tenho impressora em casa, até porque é uma coisa que a gente usa pouco hoje em dia, né? Eu nunca mais tive sequer a necessidade de imprimir alguma coisa. Enquanto nós trabalhávamos lá no prédio, todos juntos, vira e mexe a gente estava imprimindo um papel e era um volume de assinatura para lá e para cá, né? Então, só daí aí tira o copo descartável, enfim, tudo isso que acaba produzindo, né? Por mais que houvesse, sempre houve a campanha para a gente, né, cada um com a sua canequinha, com o seu squeeze e tudo mais, mas tinha um volume de copo descartável, máquina de café, enfim, só o home office o home office já reduz bastante. O fato dos meus filhos, por exemplo, não estarem, a gente estava falando de pequenas dicas, voltamos para as pequenas dicas. Lancheira de escola, né? Lancheira de escola produz lixo. Eu tinha um esforço muito grande, eu tinha um esforço muito grande para esforço, né? Esforço nenhum, né? Mas vou colocar para vocês assim que uma coisa que eu sempre abominei em casa, sempre há muito tempo, mas já uma longa data aí, que são os suquinhos, né? Então, além de não ser muito legal para criança, né, o lanche da manhã, o lanche da tarde, 2 filhos. Pronto, são 4 embalagens de suquinho por dia. Que um squeeze resolve, né? Você vai lá, enche o squeeze, faz um suquinho rapidinho ali, mais natureba, e pronto, você já está colaborando com o planeta. Quer dizer, olha quanta atitude pequenininha, E né? melhorando a sua alimentação, né, Lori? Sim, sem dúvida. Né, uma tupperwarezinha para você colocar a mexerica picadinha, né, já faz toda a diferença. Então, para as crianças, na lancheira das crianças. Então, tudo isso eu tenho certeza que a gente tem reduzido o lixo, né, nesses 4 meses aqui. Com certeza. Exato. Antes da gente sair também, né, Lori, eu acho que é legal a gente relembrar o cuidado todo que a Embracon, né, e o olhar que a gente já vem tendo, né, não é de hoje, até antes, né, desse momento da pandemia, quando a gente instalou aquele sistema na matriz, por exemplo, que eu não vou me lembrar o nome, mas era o PIP alguma coisa, que economizava a questão da água, né, da descarga, né, que tem a ver também não só com o lixo, mas com o meio ambiente de forma geral, né, o olhar, né. Então, além do processo de lixo recicláveis, né, que a gente coloca lá as lixeiras no refeitório, a gente já vem nesse conceito, não é de hoje, né? Sim, É para bem explicar legal. melhor, né, é um dispositivo que ao invés de você dar descarga, você aperta um botãozinho ali ao lado do vaso e ele era um líquido azulzinho, né? Era não, porque tá lá ainda, né? Verde, azul, uma coisa assim. E ele ia mudando de cor. Então, quando ele estava com uma cor, um pouco mais escura, aí era a hora de dar descarga. Mas, assim, para traduzir para criança de 5 anos, era para o xixi, né? Então, no xixi, você podia fazer ali 3, 4 xixis e sem precisar dar descarga. Tem uma expressão em inglês que é assim, ó. O povo queria morrer comigo, mas eu já sou nessa pegada aí de não ficar dando descarga toda hora. Olha a gente aqui, né? Com as particularidades, né? Não. Então tinha um ditado, né, que fala assim: if it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Ou seja, se é amarelinho, deixa lá. Se é marronzinho, aí sim você dá descarga. Então, esse líquidozinho só deixava melhor, né, Gi? Porque ele ficava ali coloridinho, né? Não ficava com o amarelão lá do xixi e fazia toda a diferença, com certeza, pra gente. Sim, Tem uma onda dos ambientalistas que falam que você só deve fazer. Só deve não, né? Mas se puder, faça xixi no banho, né? Você já tá lá economizando uma descarga. 5 litros de água economizados. Concordo. Tem gente que vai lá, faz xixi, depois vai tomar banho, não faz o menor sentido isso.
São iniciativas muito, muito bacanas, né? Quer ver outra iniciativa que eu gostaria de compartilhar com vocês? Que a gente fez, foi no final agora de 2019, né? Em parceria com o programa Crescer, a gente propôs que o trabalho de conclusão, né? De formação desses jovens, né? Que a Embracon estava investindo no desenvolvimento deles, eles apresentaram um projeto, né, em parceria com o nosso núcleo de inovação, né, onde a gente orientou que o trabalho fosse feito através da metodologia de Design Thinking. Eles apresentaram um projeto super bacana, trazendo solução para o lixo. O tema era lixo, problema ou solução. Então, foram 3 grupos que apresentaram esse trabalho, que foi muito legal. Um apresentou um aplicativo, o outro saiu uma horta sustentável, que foi muito legal também Que esse demais. projeto. Foi muito legal. Inclusive, saudade da nossa hortinha, né? Tinha uma hortinha lá também, né, Gi? Sim, com ervas, muito legal. Saudade da Então, nossa hortinha. são iniciativas simples, né, que vão fazendo com que os colaboradores ou as pessoas de forma geral passem a olhar para o que é tão essencial, né? Que essa questão é a natureza, é o meio ambiente, é o lixo, é a água, né? É a questão de olhar para o planeta, né? Cuidar do que é nosso. Olha, e ainda bem, eu sempre repito isso, que eu sou fã dessa geração, né, que tá chegando aí. E é muito gostoso de ver que eles já têm isso, assim, tão intrínseco, né, parece que já vem com eles, que eu sou muito otimista, sabia, em relação ao futuro. Você também é otimista com isso, Thaís? Sou super otimista. Eu acho que, como você comentou, né, você tem filhos pequenos, então aposto que uma vez ou outra eles já te deram alguma bronca nesse sentido de você tá por algum engano fazendo alguma coisa errada na reciclagem. Acho que essa nova geração já veio programadinha para não ter impacto, porque eles são, assim, realmente nosso futuro, né? Eles estão super antenados com o tema. Eu sou bem otimista, não só com as novas gerações, mas até com a nossa capacidade de aprender e evoluir, né? Então, a gente veio de uma geração que não falava tanto assim sobre meio ambiente. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele é um conceito super novo, se a gente for pegar aqui na história. Mas a gente ainda pode se conscientizar, né? E pode evoluir e impactar as pessoas nesse sentido. Então, eu sou mega otimista. Ô, Thaís, quantos anos você tem? Você fala? Fala, né? Porque a gente é empoderada. Claro, A gente fala, 27. 27 anos. Ó, eu vou te contar uma coisa. Quando eu tinha... Então, não faz tempo, mas não faz tanto assim, tá bom? Eu tinha meu primeiro carro, assim, 18, 19 anos e tal. Os meus tios ficavam malucos comigo porque eu jogava o lixo dentro do carro. Então, a gente tá falando de 20 anos atrás... Olha eu aqui fazendo minhas contas, mas 20 anos atrás, tá bom? Onde eu já tinha um nível, né, de conscientização, onde eu jogava minha latinha dentro do meu carro. Mas para os meus tios, era normal jogar onde? Pela janela. Então, são 20 anos atrás. Por isso que eu falo que eu sou otimista. Lógico que a gente tem vários problemas aí para enfrentar, que aí são globais, né? E depende de grandes iniciativas. Mas eu tô falando do ser humano. Em relação ao ser humano, olha o que a gente evoluiu, né, em 20 anos. Então, imagina nos próximos 20 anos, até essa pegada que a gente começou falando de compra, que tem uma caminhada muito longa aí pela frente, porque é lógico, né, a gente vive numa sociedade super comunista, onde ter é muito importante, comprar é muito importante, mas eu acredito que até isso vai diminuir, porque essa consciência também já vem das crianças, né, de eu não preciso por quê? Porque eu não quero? Eu até queria, mas pra quê? Não precisa, vai gerar lixo, não quero. Então... E quando a gente fala desse lixo, né, tem um conceito muito legal que eles falam que assim, tô jogando lixo fora. Fora aonde, né? Onde você acha que esse lixo vai chegar? Não existe fora, né? A gente tá vivendo assim num planeta e não existe fora. Você vai jogar para onde? Você vai jogar para o universo? Ele vai voltar para você, né, Thaís? Ele vai voltar para você. Isso que eu acredito, né? O lixo que é jogado fora da tua casa sem responsabilidade, ele vai voltar para você de alguma forma, né? Negativa, ruim, né? Numa enchente, e aí, né, até aprofundando, a gente se aprofundou bastante nesse tema do lixo, falou muito de reciclagem, né?
É importante a gente falar também que aqui na área ambiental a gente fala sobre os R's do lixo. Antes da reciclagem, tem 3 R's que são muito importantes. Eu acho que vale a gente ficar com eles na cabeça. A reciclagem, ela é mega importante, mas o ideal, se a gente fosse pensar no nosso mundo super ideal, seria até a gente reciclar menos, porque a gente está produzindo menos lixo, sabe? Então, a gente tem aí antes, os 3 R's que eu comentei são redução, reutilização e recuperação. Então, acho que a gente tem que continuar pensando e pregando muito sobre a reciclagem, mas também pensar nesse pré, sabe? Então, quanto a gente pode reduzir? Vocês trouxeram muito a reutilização, né? Então, usar lá as garrafas de vidro, latinhas e etc., tudo que a gente pode reutilizar, tudo que a gente pode recuperar. E aí, no fim, se não der para fazer nenhum desses outros 3 R's, ir para reciclagem. Sim. Isso mesmo. Você falou 3 R's. Peraí, fala de novo, porque eu tinha aquele repensar, recusar, reduzir, reutilizar. É esse que eu tinha decorado, mas eu prefiro, já que a gente otimizou, eu prefiro decorar os seus 3 R's, Thaís. Fala de novo. Redução, reutilização, recuperação e reciclagem. Quais são os seus R's? Repensar, recusar, reduzir e reutilizar e reciclar. Maravilhosos também. Eu acho que a gente está com vários R's importantes. O repensar, eu super concordo. Aí, minha primeira formação foi biologia. Eu sou a louca. Olha! Sério, sua primeira formação é demais! E tem gente que fala, mas biologia, que tem? Eu falo, gente, uso até hoje. O UP é sustentável, essa pegada de sustentabilidade desde o começo, eu penso que é minha raiz de biologia, minha raiz de... Eu estudava lá querendo morar no meio do mato, querendo cuidar lá das plantinhas, das borboletinhas e tudo mais. É a mesma pegada. Uso isso no UP até hoje. Que legal, não sabia. Uhum. Eu sou psicóloga formada, mas também sempre tive esse olhar. Inclusive, meu marido, eu escolhi ele a dedo, porque ao invés dele jogar a bituca do cigarro no chão, ele colocou num potinho. Aí eu falei, é esse que eu tenho que casar. Ah, boa. Tá certo, Gi. Agora, isso também, lógico, tudo isso que a gente está falando, a gente falou bastante, né? Acho que dicas que dá para usar no dia a dia mesmo e que, como a gente falou no início, possam influenciar. Mas tudo isso tem que fazer parte da rotina das empresas, né? A gente está falando de uma semana do meio ambiente na empresa. Então, o nosso momento merchan, né? O UP e a Embracon já lançaram o programa de reciclagem, já tem, né, a iniciativa que a gente comentou do vaso, da descarga. Mas como as empresas podem estimular, e aí a gente fala da gente também, porque ter e disponibilizar nem sempre quer dizer que todo mundo vá realmente fazer uso disso. Uma dica, assim, das duas, de como a gente pode estimular os colaboradores e também quais as principais dificuldades que vocês veem, assim, para que eles façam uso do que tem disponível. Vou começar, então. Eu acho que a gente estimular os colaboradores, a gente sempre manter o assunto em pauta, sabe, Lori? Eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais informação estiver disponível para os colaboradores de forma simples, né? Através de uma linguagem objetiva e clara, eu acho que a gente consegue ter maior sucesso. E o desafio é fazer com que quem não tem interesse pelo tema desperte esse interesse. Eu acho que esse é o maior desafio. Como fazer isso, né? O que fazer? Para mim, esse é o maior desafio. Tanto aí para você, vou perguntar, tanto no ambiente corporativo, como também, a gente falou que tem 15% que tem disponível, tem a opção, né, de reciclar, mas nem todo mundo recicla. O que você enxerga, assim, que pode ser incentivado? Eu acho que, como você comentou, né, o UP já tem um DNA aí sustentável, isso já impacta o colaborador. Eu acho que as empresas cada vez mais elas estão se apegando na digitalização e na inovação. Isso é sustentabilidade pura. Se você for ver, né, dentro desses processos o quanto vocês estão reduzindo até de impressão de papel, enfim, de um impacto ambiental no geral, talvez levar isso para os colaboradores é uma ótima dica, né, para eles conseguirem ter a visibilidade da sustentabilidade da empresa. Como a Gi trouxe, é muito importante reforçar o tema, então sempre estar em pauta. Na verdade, o meio ambiente
sempre está em pauta, mas nem sempre a gente fala sobre ele, né? Isso. Então, trazer mesmo o tema para o dia a dia, simplificar. Eu acho que a palavra é simplificar. A gente não pode enxergar as atitudes mais sustentáveis como um bicho de 7 cabeças. Se você começar a ter esse estilo de vida, você vai ver que é até mais simples do que você imagina e mais simples do que você estava acostumado, né? Então, acho que trazer essa simplificação para o tema e a desmistificação do tema é um papel que as empresas têm. E deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. O que mais que vocês acham que a gente pode trazer, meninas, para esse tema? Vocês acham que, por exemplo, a gente promover oficinas onde o colaborador ele possa reutilizar essas embalagens, né, isso tudo que a gente comentou agora aqui, vocês acham que também seria um caminho? Porque tem Ó, muita gente que não é como a Lore, assim, criativa e tem essa pegada e coisa e tal. meu Deus, eu não sou criativa não, Pinterest é. Ah, Pinterest é Boa. criativo. mas tem gente, Lore, que olha para aquilo e fala assim: meu Deus, mesmo olhando, parece simples, mas acha que é um bicho de 7 cabeças. Não tem Ó, sabe o que eu vontade, acho? né? Acho que pode, assim, por exemplo, eu tô falando que eu tô juntando minhas tampinhas. Eu vou demorar muito para conseguir fazer alguma coisa com as tampinhas, mas, por exemplo, se a gente tem lá, olha, aqui a gente recolhe tampinha, aqui a gente recolhe pilha. Ó, pilha é uma coisa que as pessoas às vezes têm um pouco mais de dificuldade de reciclar, né, por causa do descarte. Se a Aham. gente tem essa opção na empresa, que é o lugar que a gente tá sempre, né, e enfim, facilita. A Thaís falou tudo. O desmistificar é mostrar que é simples reciclar. Porque às vezes parece mesmo, putz, eu vou ter que separar, vou ter que lavar, porque o certo, certinho, aquele certinho xiita da reciclagem, é você separar tudo, é você higienizar tudo. Poxa, se isso tá parecendo muito absurdo para você agora, vai do começo, né? Mas faz alguma coisa. Salgadinha que seja, né? Só não Comece, mistura né? os lixo seco com orgânico. Depois a gente vai evoluindo e vai fazendo outras coisas. Mas se a empresa traz isso, olha, aqui deposita com a tampinha, mas o que a gente vai fazer com a tampinha? Aí sim, ai, olha, nessa feira vai ter uma oficina. E aí a gente vai fazer o quê com a tampinha? Sei lá, porta-retrato, cortina, né? Tem uma coisa. Aí a gente faz alguma coisa com a tampinha e passou o mês inteiro recolhendo tampinha. Não sei, assim, né? Tô chutando. E uma ótima dica até para os pais que estão em home office, né, com os filhos, oficinas de reaproveitamento de materiais. Sim. Gente, olha, tudo que eu falo aqui é verdade, tá bom? Que eu não vou gravar um podcast, porque parece exagerado às vezes, né? A gente tá juntando um monte de garrafa PET, já tem um bom... Gente, faz muito tempo, garrafa PET de 2 litros. Porque o meu filho vai construir um robô, entendeu? Ai, que demais! Olha, tudo isso todo, inclusive, comprei a cola hoje, tá bom? Porque eu acredito que a gente já tem o suficiente. Hoje eu comprei a cola para ele começar a construir o robô dele. Então, é tudo assim. O mascote da semana do meio ambiente, Lore, posta foto. Fala para ele fazer o tutorial da construção. Vou postar, beleza, fechou. E já vira uma oficina aí. A gente está promovendo também agora para essa semana, né, a oficina que a gente vai estar oferecendo para os colaboradores agora, que é a oficina do o mini mundo, né? Monte o seu terrário, com produtos que você tem em casa, né? Reciclando. Então, use o seu pote de vidro que você tem aí, restos, né, de galhos, enfim. Então, também pode ser que seja um primeiro passo aí para que eles tomem gosto, né? Para alguns colaboradores olharem e falarem, olha, quanta coisa legal a gente pode fazer, até mesmo um terrário num vidro desse que eu ia dispensar. É verdade, olha, Adorei a ideia. Então, porque realmente tem gente que acha que não tem o que fazer, né? Mas tem. Então, esses insights já ajudam muito, eu acredito, no corporativo, né? Gente, olha só, a prosa tá boa, né? A gente tá aqui. Caramba, agora que eu vi aqui, 48 minutos. Bom, já tem muita invenção de moda nesse meio. Olha a gente inventando mais ali, né? Mas vai muito além do uso de garrafa PET, da latinha, da tampinha. Vocês enxergam, assim, ou vocês têm visto alguns caminhos que as ONGs e as instituições vivem para dar que eles têm vivido, né? Para dar uma nova forma ao lixo? Olha, eu já ouvi falar muito da questão da geração de energia elétrica através do lixo.
Isso para mim é uma das melhores ideias, invenções aí que eu ouvi nos últimos tempos, sabe? Eu gosto muito desse tema, não sei muito, tenho lido muito como curiosa, né? Mas eu acho que esse seria um caminho, viu? Muito bacana. Ai, sim, com certeza. Tem os biotérios, né? Que. Sim. Ai, não, não é biotério, Thaís. Agora eu perdi aqui o nome. Biotério, vou dar um Google aqui, esquece, corta essa parte. Eu tô tentando ver se é biotério, mas eu não tô. Biodigestor, lembrei. Biodigestor, isso. Me fugiu aqui também. Eu lembrei do biogás e não lembrei do. É o biodigestor e dá para produzir e dá para produzir energia e não precisa de muita coisa, né? Não precisa ser, lógico, não é uma coisa super caseira, mas num ambiente, por exemplo, numa corporação já dá, numa empresa já dá para fazer sim, né, o Thaís? Imagina o tamanho do prédio que a gente trabalha, né, Lori, na matriz, né? E o quanto de lixo a gente produz, né? Imagina se esse lixo a gente conseguisse transformar em energia, né? O quanto que a gente estaria economizando e também, com certeza, né, ajudando nessa questão do meio ambiente. Usando um problema para gerar uma solução, né? Então, o uso do lixo para gerar uma fonte renovável de energia elétrica. Sim, isso para mim é fantástico. Aí é o tema das crianças, né? Problema ou solução. E para terminar, assim, como a gente pode se tornar mais sustentável no geral? Eu sei que essa pergunta é ampla, né? Mas não no meio dica, né? Nas dicas, mas para a gente, né? Porque, como você disse, Thaís, e sustentabilidade, eu falo muito aqui no UP, por exemplo, de sustentabilidade financeira, né? Então, acho que a pegada de se tornar sustentável, ela vai além, lógico, do meio ambiente, né? Quando a gente fala da palavra sustentável, ela vai além disso. Como a gente pode se tornar mais sustentável? Legal, acho que até é legal a gente trazer o que é o conceito do desenvolvimento sustentável, né? O conceito do desenvolvimento sustentável, como eu falei, ele é um conceito até relativamente novo. Mas qual que é a ideia dele? A ideia dele é a gente procurar satisfazer as necessidades da nossa geração, ou seja, da geração atual, sem comprometer a capacidade das próximas gerações continuarem satisfazendo as suas próprias necessidades, né? Então, não roubar o direito aí das próximas gerações viverem num mundo igual ou até melhor, né? Eu acho que eles merecem algo um pouquinho melhor do que o que a gente vive hoje. Então, pensar nisso, né? Qual que é o seu legado? O que você quer deixar? Gente, ficou claro. Eu inventei moda, ficou claro o que eu quis dizer? Não, ficou super claro, Thaís. Tá, então qual que é o nosso legado, né? Qual é o seu propósito? O que você quer deixar para as próximas gerações? Você quer roubar o direito deles viverem num mundo que tenha todos os recursos que você pode usufruir? Ou você quer realmente poupar, né? E tornar o mundo melhor pensando nas próximas gerações? Eu acho que se a gente puder levar uma mensagem, é pensar um pouco nisso. Até pensando, a gente tem falado muito desse, qual que é o nosso novo normal, né? Que tal a gente usar também esse momento que a gente está passando, de tantas reflexões, para a gente também repensar um pouquinho dos nossos hábitos? Eu acho que não tem momento melhor para a gente repensar e refletir quais são os nossos hábitos e o que a gente pode evoluir numa sustentabilidade no geral. Total, Thaís. E olhar, né? No nosso dia a dia, olha só, a gente ficou um bom tempo, voltando naquilo que eu gosto de falar tanto, a gente ficou um bom tempo sem comprar e todo mundo sobreviveu, não sobreviveu? Sim, aí vamos olhar tudo, né? Aí você vai pedir um delivery, eu quero morrer com aquele delivery que vem tudo super, hiper, mega porcionado e mega. Então começa a cobrar isso também, ó, isso aqui não precisa. Ou quando você sair para comprar, olha lá no shopping e dispensa aquela caixinha da camisa, né? Não precisa da caixa da camisa. Vamos começar a criar um ambiente onde as pessoas também, as empresas se sintam até envergonhadas, né, de oferecer algumas coisas. Porque não é chique ter um monte de embalagem,
embalagem não é não chique. chique. Então, a gente já falou isso sobre cobrar, mas para a gente poder manter um meio mais sustentável, é cobrar mesmo, né? Cobrar e abrir mão e falar não para muita coisa. E você, Gi, como você acha que Olha, eu estou aqui ouvindo vocês e refletindo sobre várias experiências que eu já vivi, né, com essa situação, porque além de trabalhar na Embracon, eu também trabalho aqui, né, sou empreendedora, né, eu e meu marido, nós temos uma hamburgueria, um delivery. E aí o que acontece? Os nossos clientes, a gente tem, eu vou te dar para contar nos dedos, tá? Nós temos aqui em torno de uns 5 clientes que a gente já sabe que para ele eu não mando saquinho com ketchup, mostarda, ele não quer a sacolinha plástica que vai, né? Que eu ainda uso, agora estamos substituindo pela sacola de papelão, mas por incrível que pareça, isso tem um custo alto para a empresa. Então, até na hora de tomar uma decisão, assim, a gente tem que colocar na ponta do lápis, por incrível que pareça, né? Mas a gente está mudando aos poucos. Então, assim, por exemplo, esses nossos clientes, ela vai e ela pede, ela fala, não vai com sacola, não quero, né, saquinho com ketchup. Então, assim, o que a gente pode fazer para se tornar cada vez mais sustentável? Exatamente o que esses clientes fazem, né? Que é o que você também, que a gente acabou de comentar aqui, né? Ser exigente na hora de consumir, né? Acho que isso deixa até a própria empresa, né, ali sem graça, né? Foi uma forma como a gente começou a se tocar de quanta embalagem a gente estava usando ali também no nosso negócio e se de fato era necessário ou não. Então, aquilo no primeiro momento gerou um custo porque eu substituí, mas no resultado geral, né, eu fui tirando daqui e dali uma embalagem, deu elas por elas, né, numa questão de custo, né, e estava fazendo um bem danado para o meio ambiente. E talvez não, né? Eu acredito realmente que talvez você consiga atrair um cliente que preza por isso e que na hora de escolher vai comprar com você, né? Com Porque certeza. então isso é um investimento, porque ele vai falar, não, peraí, mas esse aqui vem dessa forma, então eu vou optar por ela. Sim, e Aí foi no através de ser questionada, né, Lori, pelo meu cliente que meu fez também cliente, com que eu tivesse esse start, né. Então por isso eu digo que eu acho que o que a gente pode fazer para se tornar sustentável é isso, observar mais, questionar mais, né, e aí sim a gente gera esse movimento no mundo, né. Cara, abre a porta do teu guarda-roupa, né, quer se tornar sustentável, abre a porta do guarda-roupa, olha de fato tudo que você tem, já é um ótimo primeiro exercício, né. sim, sem dúvida. E, ai, gente, assim, amei, amei, amei. Para finalizar, eu vou colocar aqui, se você, né, vamos nessa pegada de sustentabilidade, como a definição aqui que a Thaís trouxe pra gente, e se você ainda assim, nada disso que a gente falou fez sentido para você e você não vai mudar nada, você é um egoísta. A gente vai a gente vai colocar a Greta para ficar com você ali, não é? Porque, não, aí Cara, são muitas dicas, Lori, pelo menos uma atitude sustentável Pelo menos tenha uma. uma eu iniciativa. vários insights aqui, Thaís, vou adotar sacolinhas com certeza. Já vou. Ai, que ótimo. Olha só, né? Acho que é um bate-papo assim tão leve, a gente já consegue. Eu também já peguei aqui várias ações que vocês fazem que eu também vou incorporar no meu dia a dia. É sempre importante essa troca. Eu acho que sustentabilidade é muito colaborativa. É uma palavra que a gente pode chamar de uma palavra colaborativa, né? Então, essas discussões são ótimas para a gente conseguir empoderar o tema. Érica, obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Adorei o nosso papo de fim de tarde. Sem dúvida, com certeza. Obrigada, viu, meninas? Amei a nossa prova.